Mauro traça um raio-x profundo do momento do Flamengo e olha o título do post dele no blog, no espn.com.br. Crise, 2 pontos. Fla tem ambiente destruído, cartolas sem rumo, racha entre jogadores e técnico sem apoio. Incrível, não, Mauro? Não dá para piorar. Não existe um cenário mais terra arrasada do que isso. O título não poderia ser maior porque haja espaço, né? Mas poderíamos acrescentar alguns probleminhas, outros além desse, né? Assim, eu acho que na hora de a gente analisar o desempenho de um time de futebol, é muito importante no nosso trabalho a gente tentar entender também o bastidor. Senão a gente acaba discutindo em cima da espuma. Não adianta falar de esquema tático, dedicação dos jogadores, o comportamento de uma equipe, quando os problemas estão muito além disso, né? E aí a gente tem que ser um pouco repórter também, senão a gente acaba discutindo o sexo dos anjos. Que adianta discutir o esquema tático do Rueda se alguns jogadores não querem executá-lo? Se internamente, com pessoas próximas, dizem que não entendem o técnico, que não compreendem muito bem o que ele quer. Se outros cochicham pelos cantos dizendo que a preparação física mudou, né? Porque é o preparador colombiano do Rueda. Quando o jogador de futebol começa a falar essas coisas pelos cantos, é para vazar. Aí chega no jornalista, óbvio, né? Você fala com um, fala com outro e tal, e as coisas acabam chegando. E esse é o cenário do Flamengo. É uma questão que envolve política, daqui a um ano vai acontecer uma eleição. Como eu já expliquei também na rede social, no blog, aqui na TV, o presidente do Flamengo está politicamente cada vez mais enfraquecido. Parte dos que integram a sua gestão se reaproximam aos poucos dos seus opositores da eleição de 2015. Aí eu falo dos azuis e os verdes, como ficaram conhecidos pelas cores das chapas que disputaram a eleição do ano retrasado. Bandeira de Melo assumiu o comando do futebol com a saída do Flávio Godinho no começo do ano, quando, por conta dos problemas pessoais, né, que ele teve, questões da vida dele, não tinha relação com o clube, foi preso e deixou a vice-presidência de futebol. E colocou em prática uma linha de trabalho que se provou totalmente equivocada, né? A gente vinha falando isso desde lá de trás e o tempo mostrou, né, que era uma linha de trabalho equivocada, que temos profissionais, temos aqui um planejamento e as coisas vão correr normalmente, mas elas não correm normalmente sempre. Você planeja algo, se dá errado tem que mudar. O Flamengo não mudou, perdeu chance de fazer modificações no elenco, contratações pontuais e ajustes, né, internos quando da eliminação da Libertadores. Ao longo do primeiro turno do campeonato, quando o time despencava com o Zé Ricardo, aliás, me impressiona a falta de memória daqueles que pedem a volta do Zé Ricardo e lamentam a sua saída, como se o Zé Ricardo não tivesse tido um desempenho sofrível nos últimos jogos, derrotas, empates, eu não lembro agora o aproveitamento, mas era baixíssimo, né? E o Flamengo terminou o turno 18 pontos atrás do Corinthians. O Rueda teria que fazer um trabalho de mágico para poder reagir no segundo turno, que se provou impossível. O Zé Ricardo fez um bom trabalho e vinha muito mal, fato, né? E hoje o que acontece? O técnico não consegue se impor diante de alguns jogadores, nitidamente. O desempenho em campo ele deixa muito claro uma falta de empenho, de concentração, de dedicação. Então, ao mesmo tempo, insiste em alguns jogadores que ele já deveria ter descartado, comete erros também o colombiano. E quem é o chefe que vai bancá-lo? É o presidente? É o Fred Luz, que é o CEO? O Rodrigo Caetano, que está pressionadíssimo, interno e externamente. Pressionado pela torcida que cobra resultados e ele é o responsável pela montagem da equipe. Ele é diretor executivo, então ele acaba sendo cobrado. Deu uma entrevista coletiva hoje à tarde, inclusive. Quem vai ficar no comando do futebol do Flamengo? Se o Flamengo não for para a Libertadores e for eliminado da Copa Sul-Americana, é evidente que essa equipe vai se desmanchar. Ela já está ruindo, aí acaba tudo. Então é até difícil imaginar o que vai ser do ano que vem, porque quem é que vai mandar no futebol do Flamengo? Qual será o profissional contratado se o Rodrigo Caetano de fato sair? A não ser que eles consigam uma reviravolta improvável. Porque é muito difícil imaginar que esse time, repentinamente, vá jogar um grande futebol. Eu acho que o Rueda tem uma possibilidade para domingo e quinta-feira, que é jogar uma cartada pesada. Identificar os jogadores com os quais ele pode realmente contar e fazer como o Antônio Lopes fez no Vasco na final do Carioca de 1982. Barrou 6 jogadores, barrou meio time. Na final contra o Flamengo. Flamengo campeão do mundo, Flamengo do Zico, e ganhou. 1-0, gol do Marquinhos, o Vasco foi campeão carioca. Ele mudou metade do time. O delegado mudou o time quase todo. Foi lá e pegou, não dá, esses caras não vão, mudou o time, ganhou o campeonato. É uma cartada arriscada? É, mas o que tem a perder o Rueda? Até eu escrevo isso no blog, um dos receios de algumas pessoas que se comentam internamente no clube é do Rueda pedir o boné. Não é o Rueda levar um pé no traseiro, é um saco encher e falar, estou fazendo o que aqui? E pegar e ir embora.
Como alguns estrangeiros fizeram, né? Com esse contexto conturbado de alguns times brasileiros. Ele vai arrumar emprego em outro lugar. Porque o problema não é trabalhar no Brasil, o problema é trabalhar num ambiente desse. E é atacado até de fora para dentro. Por ex-jogadores corporativistas que ficam atacando, como ex-jogadores que têm acesso a comentário e que atacam todo quanto é técnico que vem para o Brasil. Qualquer técnico estrangeiro toma porrada. A defesa de reserva de mercado ela é explícita. E o Rueda é atacado como se ele fosse o responsável. É claro que ele tem culpas, responsabilidades, aliás, tem culpa, parte da culpa, por algumas decisões, por algumas escalações, como, por exemplo, colocar o Márcio Araújo absolutamente inútil no jogo de quarta-feira, de quinta-feira. Aliás, fez até a falta que originou o gol. O Coritiba chutou uma bola no gol. Cabeceou, na verdade, né? Nem cabeceou direto, porque a bola bateu no Juan e entrou. Não foi um gol contra, mas foi uma bola desviada. E não mais finalizou. E o Flamengo fez o goleiro Wilson trabalhar só no primeiro tempo numa jogada que o Everton chutou, o goleiro deu rebote, o Paquetá chutou, ele fez uma grande defesa queima-roupa para o goleiro do Coxa. E só 65% de posse de bola, 70% de posse de bola em alguns momentos do jogo e nada aconteceu. Por quê? Esse não é um time envolvido, esse não é um time que está disposto a ganhar, esse é um time que vai para o campo. Vai ali, bate o cartão ali, faz aquilo burocraticamente, paletozinho na cadeira, acabou, vai todo mundo embora. Esse comportamento é muito evidente. Ou alguém não consegue perceber. E o problema não é só o campo. Então, acho que o Rueda tem... Não sei se ele vai conseguir reunir 11 jogadores que estão dispostos a jogar por ele. Se ele for capaz, ele deveria fazer isso só no domingo. Corre o risco. O que pode ser pior do que essa exibição de ontem? A contra o Palmeiras? Que foi pior ainda. Ou contra o Grêmio, naquele pedaço do segundo tempo, que também foi um horror. Vejam quantas exibições ridículas. E domingo o confronto é contra um Corinthians inteiro, né, campeão brasileiro, e que, obviamente, não vai ao Rio de Janeiro para ter faixa carimbada. Vai lá para ganhar do Flamengo. E provavelmente deverá ganhar, né? A não ser que haja uma mudança muito grande. Então, tudo isso é reflexo de uma gestão equivocada no futebol. E o ano de 2018 é um mistério completo, porque é um ano eleitoral e ninguém sabe quem é que vai mandar no futebol do Flamengo. Mas tudo isso poderia ser evitado numa noite que vai completar 6 meses, que foi a noite da eliminação da Libertadores. Ali foi uma grande lição que o futebol deu ao departamento de futebol do Flamengo. Vocês têm dinheiro, vocês contrataram jogadores, o elenco é muito mais caro do que os 3 adversários do grupo da Libertadores, mas vocês perderam os 3 jogos e foram eliminados no último lance do jogo contra o São Lourenço. Isso é um castigo. O sinal era, tirem lições disso. Onde vocês erraram? Mas a empáfia, a prepotência, a arrogância, a autossuficiência falaram mais alto. Não, o trabalho continua. Vamos seguir em frente. Onde foram parar? Quase no fundo do poço. Está quase chegando lá.